Larissa Pelúcio é antropóloga e professora do Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru. Ela também é autora do livro Amor em Tempos de Aplicativos, Masculinidades Heterossexuais e a Nova Economia do Desejo, lançado em 2019 pela editora Ana Blume e financiado pela FAPESP. Professora Larissa, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na TV Unesp, poder divulgar, né, essas pesquisas que são frutos de investimentos na ciência, nas ciências humanas, e com discussões que muitas vezes parecem tão parte do nosso cotidiano que fugiriam do escopo, né, científico, mas eu acho que justamente a presença tão marcante e constitutiva até mesmo das nossas relações emocionais, afetivas, né, diárias, faz com que esse tema seja bastante relevante para um debate científico. E foi isso que eu tentei fazer no livro, né, que é fruto da minha livre docência e que também vem de um financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa ao Estado de São Paulo. Não só o livro, como a própria pesquisa também. Com certeza, professora. O tema é relevante e você, na verdade, já tinha descoberto isso antes da pandemia, porque o livro é pré-pandemia, 2019, né? E a gente viu na pandemia crescer, né, as relações interpessoais, amorosas, pela internet, de modo online, mas você já vinha pesquisado isso antes. Então, a primeira pergunta é justamente isso. Por que você resolveu dissecar, pesquisar esse tema? Fazer uma publi aqui, tá, gente, do livro. Então, a minha, vamos dizer, interesse inicial não tinha relação especificamente com as dinâmicas dos aplicativos, mas de como, no campo afetivo, homens vinham respondendo à inflexão feminista pela qual o país veio passando. A gente tem dados, por exemplo, de uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, que mostram, né, desde 2010, essa inflexão. Então, meu interesse era de perceber como esses temas que tinham entrado para uma agenda política vinham passando para o campo pessoal, né? Fazendo um movimento um pouco ao contrário daquele do começo dos anos 70, né? Que a gente, a partir da perspectiva feminista, disse que o pessoal era político, agora percebendo como o político se tornava pessoal. E eu queria verificar isso nos ambientes em que eu pudesse ter um tempo de conversa com esses homens, né? E os aplicativos me pareceram o terreno ideal, fértil para esse tipo de interlocução, porque eles não representavam mais uma espécie de fracasso emocional ou um fracasso do flerte offline, né? Quer dizer, não dei certo nos barzinhos ou nos ambientes mais tradicionais de paquera, então só me restou o online. Com o acesso, né, que eu vou chamar de democratização, assim, com algumas aspas, da aquisição de celulares e o barateamento dos serviços, isso se deu depois de 2013, né, a PNAD de 2013, a pesquisa de amostragem por domicílio, mostra como os acessos à internet para as classes populares também se tornou muito mais expressiva depois de 2013, por conta de leis federais, né, que baixaram o preço do suporte do celular, e muitas pessoas, pela primeira vez, estavam tendo esse acesso mais cotidiano à internet. Então, isso também me permitiu que eu conversasse com homens de diferentes regiões do país e diferentes classes sociais e diferentes idades, né? Eu selecionei 3 faixas etárias, tomando o ano de 96 como um ano balizador, porque foi esse ano que a internet comercial se consolida no país, né? Então, queria tanto ouvir os homens que cresceram já
sabendo que a internet existia e que aquilo, de certa forma, atravessou a sociabilidade deles, né? Seja porque foram usuários, seja porque ouviram falar, aqueles que já eram adolescentes, foram a cybers, consumiram dessa maneira a internet, né? Participaram, tem uma vida muito gamificada também, né? E os aplicativos têm muito isso, essa linguagem de game, né? E os homens adultos, que eram adultos quando a internet chegou e que tiveram um contato ou via trabalho, né, nos seus escritórios, ou sabiam da existência, mas não tinham acesso e tinham muitas restrições materiais para usufruir mesmo, né? Então, eu queria cobrir essa gama. Legal, professora. E você já até falou um pouquinho aí, mas fala um pouco mais sobre a metodologia que você utilizou para essa pesquisa e qual foi o foco ali do seu estudo. Eu vou falar que é uma metodologia clássica e vai parecer esquisito porque eu trabalhei online, né? Mas é a etnografia. A etnografia, classicamente, está associada à antropologia, evidentemente, que ela pode ser utilizada em muitas outros campos de pesquisa, em outras áreas de conhecimento. Mas a antropologia, ela vai implicar nessa imersão cotidiana, artesanal, né? Nesse ambiente que você está pesquisando, e você convive com as pessoas que você está pesquisando. A ideia é você também transformar aquelas expressões, aqueles comportamentos que são muito naturalizados em categorias analíticas. Evidentemente que quando eu faço isso na internet, né, e por meio do aplicativo, eu não vou ter exatamente a mesma vivência do que numa etnografia offline, que a gente está convivendo com muitas pessoas simultaneamente, a gente mapeia melhor como as relações se dão, né, as interpessoais, as institucionais, né, mas a gente, na internet, principalmente com o uso dos aplicativos, eu tive contatos muito individualizados, mas eu me coloquei ali como uma usuária, porém, avisando no meu perfil que eu era pesquisadora. Nem todas as pessoas se preocupavam em ler o perfil, porque essa é uma linguagem, esse é um território muito imagético. As pessoas estão mais interessadas em ler as imagens, né? Não só analisando a sua estética, né? Que quanto mais hegemônica, quanto mais corresponder aos padrões instituídos de beleza, mais sucesso você tende a ter. E, ao mesmo tempo, você tem que ser criativa na parte textual, para poder se diferenciar um pouco nesse grande catálogo. Mas, independente das pessoas lerem ou não, cada vez que um match, um crush, né, entrava, dava certo, né, acontecia, eu adotava uma postura mais passiva e esperava que essa pessoa, esse homem, entrasse em contato comigo e eu cumprimentava ainda pelo chat do aplicativo e falava, você viu meu perfil? Você viu que eu estou fazendo pesquisa? E dali eu mandava meu WhatsApp, eu convidava a participar, disse, olha, eu vou gravar um áudio me apresentando, um outro áudio com o termo de consentimento livre esclarecido, que eu não mandava textual, mandava dizendo, olha, isso, esses são os seus direitos, né? Esse é o meu compromisso com você e com a pesquisa, com um comitê ético, e isso deu certo. A confiança é, para nós, não um substantivo, mas um instrumento metodológico que você constrói nas interações, né? Então, foi a partir desse aprendizado, né, que a gente faz pela metodologia da etnografia e pelos instrumentos, né, que a gente usa, o diário de campo, a leitura e releitura daquilo que foi nos dito, nesse caso, ou gravado ou digitado, né, vai compondo também o teu conjunto de dados para análise. Então, eu fiquei, assim, realmente 2 anos bastante presente nesses ambientes, o que foi bastante desgastante, porque, ao contrário de uma pesquisa
nos moldes mais clássicos da etnografia, que a gente controla melhor esse momento de estar em campo, né, ou regula melhor o tempo da pesquisa, a pesquisa passou a andar no meu bolso ou na minha bolsa, e todos os dias da semana. E para ter a experiência etnográfica como uma usuária, eu precisava permitir essa presença tão insidiosa, né? Foi bem desgastante, mas eu acho que o resultado foi interessante, foi profícuo, assim. Por falar em resultado, professora, o que dá para você trazer para a gente em termos de conquista, de temas que você conseguiu abordar com esses homens, né, nessa pesquisa? O que você conseguiu descobrir? Primeiro, assim, dentro dos objetivos que eu tinha, de fato, né, existe um tensionamento para os modelos de masculinidade que são mais hegemônicos, para os quais a maior parte dos homens não tem ainda um vocabulário político e argumentativo, né? Então, ser refratário é muitas vezes o único mecanismo que está mais disponível, né? Então, de recusa a fazer aquela reflexão, de culpabilizar a potencial parceira pelo fracasso das interações, né? E uma reiteração a partir das dinâmicas mesmo dos aplicativos de uma forma de relacionamento que reproduz muito o mundo do trabalho e as relações que estão no plano do consumo e de uma economia neoliberal, né? A incitação, que também tem muito a ver com masculinidade, a cumprir metas, né? A acumular crushes, ao não engajamento também, né, porque existe uma expectativa muito presente de que se você estacionar ali, naquela relação, naquele match, naquele crush, você pode estar abrindo mão de algo ainda melhor, né, e talvez a gente não tenha ainda um vocabulário descritivo tão bom para falar dessas novas relações, e por isso se importa muito do mundo do trabalho, né? Eu quero uma relação mais flexível, né? E a flexibilidade está muito ligada a essa ideia neoliberal que tira direitos, né? Trabalhistas, por exemplo, e vai penalizar sempre o lado mais fraco da relação. E essa flexibilidade também no mundo dos afetos, ela acaba penalizando as mulheres, né, que por mais que elas estejam mais politizadas e fortalecidas, a dominação emocional, que é um conceito da Eve Luz, uma autora que eu recorro muito, né, nesse livro, ainda é marcante para nós, né, mulheres. Então, e isso tem muito a ver com uma espécie de dupla moral, que não é algo novo, né, é uma discussão que remonta, sei lá, aos anos 50, de que aquilo que é aceitável e valoriza o homem tem um efeito contrário para a mulher. Então, esses caras, principalmente os mais velhos, tendiam a julgar, né, de forma bastante depreciativa as mulheres que tinham os mesmos comportamentos que eles. Mulheres que estavam só buscando relações sexuais, sem grande envolvimento, mulheres que eram mais livres, né? Mulheres que já colocavam que eram feministas no seu perfil, né? Mulheres que tinham filhos, mas estavam descasadas, estavam agora numa nova relação. Então, o julgamento de uma mãe, mesmo ela sendo estando livre, né? Estar num aplicativo era muito perverso, quando muitos homens se apresentavam como pais para se valorizar, inclusive, muitas vezes, com a foto dos filhos juntos, né? Então, só para finalizar, assim, trazer a linguagem do trabalho para o campo dos afetos é masculinizar esse território que é muito associado ao feminino, né? E poder falar mais livremente disso. Os homens mais jovens estão muito mais
eles estão muito mais apropriados de um vocabulário de gênero e sexualidade contemporâneo, o que não significa que eles tenham mudado de forma mais profunda e efetiva a maneira de se relacionarem com mulheres, mas eles já estão mais reflexivos, né? Eles já têm um conhecimento maior desse vocabulário que ainda é rechaçado por homens mais velhos. Então, eu costumo dizer assim que defender privilégios nem sempre é um ato consciente, mas ele nunca é inocente. E isso apareceu bastante. As pessoas também muito frustradas porque existe uma nova dinâmica de relacionamentos e que passa muito por esse mundo digital, sem que a gente tenha reconfigurado as normas, o vocabulário, repactuado a forma de se relacionar. E quando a gente não pactua, nós ficamos num terreno muito escorregadio, né? E que tende a penalizar sempre os segmentos que foram historicamente subalternizados, né? Homens gays, mulheres lésbicas, homens e mulheres negras e negros, né? E as mulheres, numa forma geral. Pessoas com deficiência, então, são segmentos que, historicamente, já estavam, assim, mais alijados do direito ao amor, né? Ao afeto, à troca, ao sexo. E aí tem uma conta também que não fecha, porque muitos desses homens procuravam intimidade, o sexo bom era o sexo com intimidade, só que nessa incitação ao acúmulo, você também não tem tempo, né, para desenvolver a intimidade. A intimidade, ela precisa de um tempo dilatado e não de um tempo comprimido. E o tempo nos aplicativos, ele é muito urgente, ele é muito comprimido, ele é muito neoliberal. Com certeza. E, professora, é possível traçar mais ou menos um perfil das pessoas que procuram relacionamentos por aplicativos? E já emendando uma outra questão, né? A gente teve a chegada da pandemia. Você acredita que a pandemia modificou um pouco esse cenário dos relacionamentos online? O primeiro do perfil vai variar do tipo de aplicativo e de região, né? Não tem como, só fazendo pesquisa mesmo, grandes surveys, né, que são pesquisas quantitativas, ou as pesquisas qualitativas, como as etnografias, a gente teria que fazer um mapeamento para dizer, porque, por exemplo, no interior de São Paulo, a forma como se usa o Tinder é muito diferente do que numa grande capital, como a própria capital do estado, né? O Tinder para homens gays jovens, ele tem muito mais um caráter de quem procura relacionamento sério do que para heterossexuais, que o Tinder não é para quem quer um relacionamento sério, né? Existem outros sites e aplicativos que atendem a esse perfil, e aí você tem que pensar em geração, em classe, porque também tem marcadores de classe. Aplicativos como o Badoo foram tidos no Brasil como aplicativos das classes populares. E as pessoas, num país elitista como o nosso, classista como o nosso, inclusive adjetivam, né, determinados encontros, parecia um perfil do Badoo, né? Ou então classificar pela territorialidade, dizer, ele é um boy ZL, para se referir à Zona Leste, na cidade de São Paulo, como um espaço, uma territorialidade de desprestígio, né? E hoje a gente vê que o perfil também se ampliou na questão etária, porque, ao contrário de 30, 40 anos atrás, hoje, pessoas entre 50 e 60 anos descasaram, né? A ideia de que o casamento é para sempre, ela sofreu abalos, né? E também outra ideia que sofreu uma inversão foi que você primeiro casava e depois você transava, né? Agora é mais comum que o contrário se dê. E é até estranho, mas você nunca teve uma relação sexual com essa pessoa e você vai casar com ela, meu Deus, que risco, né? Então, isso é relativamente novo. Então, hoje a gente tem
pessoas da minha faixa etária, né, estou com 58 anos, que estão nos aplicativos, e uma das questões que está nos aplicativos hoje é sobre filhos, né? Se você quer ter mais filhos, porque já se pressupõe que muitas dessas pessoas já têm uma idade que proporcionou, que possibilitou que elas já tivessem tido uma relação conjugal mais longa e com prole, o que é algo muito novo. E, para finalizar, sobre a pandemia, eu não saberia te dizer exatamente, porque eu terminei essa pesquisa em 2017, mas o que, acompanhando, né, não só notícias dos meios jornalísticos, mas também monografias, TCCs, mestrados, doutorados sobre o tema, a gente vê, assim, que essa dinâmica, ela se intensificou e ela se espraiou, né, mas ela não transformou, ela transformou o uso de algumas ferramentas. Então, por exemplo, até o momento de eu te mandar uma mensagem de voz, no roteiro do flerte nos aplicativos, tomava um tempo, né? Até eu te chamar para um Meet ou para um Skype, né? Assim, chamar para o Skype depois de meia dúzia de trocas de mensagem era quase pedir em casamento, né? Então, com a pandemia, se diluiu isso, porque como a gente não podia ir para o presencial, fazer essa chamada assim, né, como a gente está fazendo nesse momento, porque a gente está no Meet, se tornou algo mais atraente também, porque era o que tinha para aquele momento. Então, desmistificou um pouco que esse primeiro contato, já com muitos elementos que compõem, né, a interação, então tem um cenário, tem a minha voz, tem o meu gestual, né, então você consegue ler muita coisa ao mesmo tempo, e a gente consegue controlar menos também os ruídos externos, né, uma pessoa que entra, uma que passa atrás, então quem não teve esse tipo de vexame, né, de passar alguém atrás, pouco vestido, né, e outras cenas desconcertantes. Então, se adiava muito isso, exatamente porque é mais difícil de controlar todos esses elementos, que são elementos discursivos também. Mas com a pandemia houve essa urgência e houve essas inseguranças todas, esse isolamento que motivou, inclusive, os aplicativos, nesse momento do isolamento, em 2020, mudaram várias ferramentas, possibilitaram, por exemplo, que acessos pagos se tornassem gratuitos durante um tempo, inclusive com acesso a perfis internacionais, né, e cresceu muito o número de downloads do aplicativo, todos os aplicativos sinalizaram isso, né? Então, quer dizer, mais pessoas falaram, bom, se eu estava esperando uma balada para encontrar alguém, né, não vai rolar tão cedo, então eu vou para o aplicativo, né? E foi interessante também que os aplicativos começaram a quantificar mais conversas pelos chats do próprio aplicativo. E isso não ocorria muito, as pessoas já mandavam seu WhatsApp para mudar o aplicativo. Então, a gente sai desse aplicativo aqui e passa para um que eu tenho mais conforto e tem mais ferramentas, né, para construir a interação. E eu acho que as pessoas ficaram mais nos chats, isso aí é uma hipótese, né, que eu não verifiquei, porque o WhatsApp passou a ser também um local, vou chamar de local, plurivocal, e que você passou a ser muito convocada, né, por meio desse aplicativo. Então, os grupos de família, grupo de amigos, trabalho, a gente passou a trabalhar muito pelo aplicativo, né, e ter demandas permanentes por aplicativos, pelo WhatsApp, e também as outras relações de trabalho que a gente demanda, né? Desde
falar com o porteiro ou chamar alguém para vir resolver um problema pontual na tua casa, né? Naqueles momentos de isolamento. Então, para ter uma conversa mais longa, sem interrupções, me parece que o WhatsApp ficou muito habitado, muito dinâmico, então permanecer no chat, garantir essa interação mais reservada, né, mais individualizada, eu, você e eu, acho que foi um ponto que marcou essa permanência maior das pessoas ali no aplicativo, conversando e procurando se conhecer. Novos tempos, novas relações, certamente muitas pesquisas ainda vão surgir para analisar todo esse cenário, né, professora? Principalmente de pandemia. Com certeza, mas queria agradecer demais a sua participação, com o seu compartilhamento aqui da sua pesquisa com a gente hoje novamente. Eu que agradeço, é um prazer sempre, e agradeço à Unesp pela oportunidade, pelo investimento no letramento científico, né, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por acreditar nas minhas ousadias científicas. Muito obrigada.